A queda prevista na arrecadação obriga a Prefeitura de Ji-Paraná a reduzir gastos nas necessidades básicas do município. A intenção é evitar atraso nos pagamentos de fornecedores e de servidores. A Prefeitura de Ji-Paraná está em estado de alerta. A estimativa é uma queda de 12% a 14% na arrecadação do estado. E, como consequência, menor repasse ao município, que conta com a ajuda do Estado para conseguir manter as contas em dia. O Brasil vive um momento importante na economia. Nós temos que ter muita cautela, porque a crise política gerou uma crise econômica e, obviamente, tudo isso gera reflexo no faturamento das empresas, que, por consequência, recolhem menos impostos e, automaticamente, os repasses para as administrações municipais, estaduais, são menores. Por causa dessa queda, segundo o prefeito Marcito Pinto, algumas medidas já foram tomadas, como, por exemplo, a redução no consumo de energia, água, telefone, diárias e combustível em todas as secretarias da cidade. Então é importante essa gestão conservadora, onde nós tenhamos um controle muito rígido nos gastos, para que a gente consiga manter a nossa cidade andando com condições de honrar seus compromissos em dia. A decisão do prefeito visa manter a regularidade no pagamento de servidores e fornecedores, sem interferir nos investimentos que já estavam programados, como, por exemplo, em pagamentos de contrapartidas, obras que já estão em andamento e também convênios que foram firmados com entidades filantrópicas da cidade. E a nossa arrecadação no mês de maio foi 7,8% menor do que no mesmo período do ano anterior. Então isso acende para nós um sinal de alerta. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, a tendência é que os números em arrecadação fiquem ainda menores, devido a vários fatores, como, por exemplo, a paralisação que aconteceu nos últimos dias. Por isso, então, nós estamos assim bastante preocupados, tomando diversas ações de contenção de gastos, para que a gente consiga ter a nossa máquina equilibrada para continuar trabalhando com segurança aqui dentro do município de Ji-Paraná. Eu já estava aqui ensaiando para construir uma frase que me foi usurpada, que me foi roubada pela Beatriz Mendes. Mas, com muita razão, como é uma boa repórter, perspicaz repórter, ela só podia dizer o que ela disse. Quer dizer, ainda os efeitos da greve dos caminhoneiros não chegou para ninguém praticamente, a não ser para empresários específicos e tal. Mas para as administrações, isso leva ainda um tempo, leva 30, 60, 90 dias. E essa conta, certamente os municípios todos vão pagar. E, obviamente, se os municípios pagam, a população toda vai pagar. Discutimos isso hoje no Papo de Redação. Lamentavelmente, essa situação que hoje vive Ji-Paraná, se fosse isolada, estava tudo certo. Vai lá, resolve, o Estado vai lá, ajuda um pouquinho, o governo federal ajuda outro pouco, mas não. Isso é geral, salvo uma ou outra prefeitura, sei lá, se é que pode existir, está em boas condições. Porto Velho aqui deve estar um pouquinho melhor, né? Não está sobrando dinheiro, pelo contrário, mas não está na situação de penúria com que vivem hoje várias prefeituras de Rondônia, quase que inviabilizadas. A maioria das prefeituras aqui no estado estão praticamente arrecadando para pagar funcionários. Praticamente isso. E para o seu custeio. Investimento, nada. E isso é muito preocupante. É o país que está numa situação complicada. Esperamos que... Bom, isso até as eleições não vai melhorar praticamente nada. E piora com a greve dos caminhoneiros. E agora, como eu disse, vamos começar a pagar a conta. É muito preocupante. A gente tem falado com alguns prefeitos e todos, sem exceção, estão reclamando da vida. Uma pena. Meire Santos. E foi protocolado hoje no Supremo Tribunal Federal o documento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para cobrar recursos que a União deve aos estados. O documento reforça o ofício enviado em abril, cobrando repasse de 20% da parcela que cabe aos estados da desvinculação das receitas da União.
A estimativa é de que apenas em 2017 os valores devidos aos estados cheguem a 20 bilhões de reais. O documento enviado ao governo federal solicita os valores não repassados nos últimos 5 anos. Os estados entendem que há concentração excessiva de recursos nos cofres da União. O procurador-geral do estado de Rondônia, Juraci Jorge da Silva, esteve presente e destacou a importância da atuação do Conselho e enalteceu aí a união entre os estados nesse momento, viu, Everton? Pois é uma situação grave porque a gente passa, né? Agora, é preciso mudar aí alguma coisa no país. Claro que nós vivemos numa república federativa, em que tudo está concentrado num poder central, mas eu acho que há excesso de concentração. Aquilo que a gente arrecada aqui, praticamente quase tudo, com exceção dos impostos municipais e aqueles essencialmente estaduais, quando o resto tudo que se arrecada, e olha, é um fantastilhão, vai tudo para Brasília, isso é de todos os estados, é assim, e depois eles começam no conta-gotas a distribuir para os estados e municípios. Olha, é de fazer governadores e prefeitos estarem o tempo todo de pires na mão. E ainda contando, muitas vezes, com o bom humor de quem está lá no poder central. É preciso dar uma equilibrada nisso. É preciso dar para estados e municípios um pouco mais de autonomia. Porque não é possível a gente arrecadar e mandar tudo para Brasília. Não é possível. E aí depois você tem que mendigar aquilo que você produziu e aquilo que você arrecadou. Quando eu digo você, evidentemente que é o Estado e os municípios. E em última análise que nós arrecadamos. É muito difícil assim, é muito difícil mesmo e ainda pior, contando, lamentavelmente, com a malversação do recurso público, que isso é público e notório, e também com a incompetência que o governo tem, e aí não importa qual seja o governo federal, do governo central, de administrar esses recursos. Lamentavelmente, o dinheiro chega aqui já aos pedaços, infelizmente, e com decisões muitas vezes equivocadas.